Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus envolva os nossos corações. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar do capítulo 16º, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos estudar os itens 14 e 15, que tratam sobre desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Que Jesus nos inspire, nos envolva e que o nosso estudo seja bem proveitoso para todos nós. Que tenhamos muita paz nos corações e que o Senhor da vida nos inspire a cada dia um pouco mais. Graças a Deus. Então, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Então, nos diz o seguinte: é uma mensagem de Lacordaire. Então, ele diz o seguinte: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Então, nesse parágrafo aqui, vemos duas coisas interessantes. Nós nos devemos uns aos outros. Então, isso é uma realidade? É uma realidade. Nos devemos, todos nós somos devedores de uns para com os outros. Nos devemos atenção, nos devemos educação, nos devemos, enfim, uma série de atitudes. Então, nós estamos sempre nos devendo uns aos outros. E depois ele diz o seguinte: e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Então aqui nós temos uma medida da solidariedade que existe entre os dois planos de vida, né? O mundo espiritual e o mundo material. E diz-nos aqui o Lacordaire que somente essa união sincera e fraterna entre os dois planos, quer dizer, entre os espíritos e nós, os encarnados, é que a regeneração será possível. Porque é um trabalho conjunto. Até porque nós somos espíritos, nós já estivemos do lado de lá, estamos do lado de cá e vamos voltar para o lado de lá. Então é sempre esse intercâmbio entre nós que existe na vida, né? Então nós trabalhamos solidariamente no sentido de fazer um mundo melhor. E nós, como encarnados, devemos ter um certo cuidado para procurar fazer a nossa parte e não atrapalhar a parte dos espíritos que nos ajudam, né? Então, essa união sincera e fraterna é muito importante e é assim, naturalmente, que nós iremos atingir um mundo de regeneração, né? Continuando, vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil escondido? Então, aqui é uma grande verdade, infelizmente. O amor, o nosso amor aos bens terrenos é muito forte.
nós ainda não percebemos com bastante clareza que nós somos espíritos. Nós estamos na matéria momentaneamente, mas nós somos espíritos. Então nós realmente deveríamos estar mais preocupados com a vida espiritual, para que quando a gente voltar para lá, que a gente volte mais bem aparelhado. Então esse apego aos bens terrenos é que nos deixa mal nessa situação, né? E é como ele diz aqui, será que é a riqueza que proporciona essa felicidade que a gente procura? Ou não? Vamos adiante que nós vamos então desenvolver essa questão. Compreendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado experimenta uma satisfação, aliás, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração, há uma grande distância, tão grande quanto a que vai da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, nós temos muito no ser humano essa questão de se eu tenho uma fortuna, se eu tenho um patrimônio, eu ganhei, eu trabalhei, e então acho que não tenho responsabilidades para o resto da comunidade. E não é bem assim. Nós espíritas sabemos que nada é nosso, tudo é de Deus. O que nós temos é um empréstimo. Nós somos apenas usufrutuários desse patrimônio. E Deus espera e confia em nós para que nós possamos fazer com que esse patrimônio produza bem-estar para a maioria das criaturas ao nosso derredor. Então essa questão de achar que a riqueza me pertence e eu posso fazer o que bem quiser com ela é uma noção falsa, né? Então vamos entender. Que a fortuna venha da vossa família ou que a tenhais conseguido com o vosso trabalho, de uma coisa jamais podereis vos esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte faz com que o deixeis, assim como a todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis com isso. Deus vos emprestou e deveis devolver, e Ele vos empresta, sob a condição de que pelo menos o supérfluo se destine àqueles que não têm o necessário. Então aqui está confirmando, né? Nós não somos donos de nada, não somos proprietários, somos apenas depositários. E essa questão de que a fortuna ou o patrimônio, se ela veio como uma herança de família ou como um produto do trabalho da pessoa, da criatura, isso aí não é o mais importante, porque de uma maneira ou de outra, o que a gente consegue, ou por herança ou por trabalho, é uma dádiva de Deus, é um empréstimo que Deus faz. Deus confiou em nós esses valores, para que a gente possa, com eles, produzir bem-estar para os nossos companheiros. Então, não importa se a fortuna veio por herança ou veio por trabalho, né? Um de vossos amigos vos empresta certa importância, e por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de devolvê-la e lhe ficareis agradecido pelo empréstimo. Pois bem, essa é a posição
de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza e que pede para si apenas amor e reconhecimento, mas que exige que o rico, por sua vez, dê aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. Então, essa é a posição do homem rico, essa questão do empréstimo. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Né? Então veja, Deus emprestou a riqueza para nós e nós teremos que devolver esse empréstimo, né? Na forma de trabalho, de serviço, de assistência, de amor ao próximo, de caridade e de uma série de outras atitudes que nós vamos desenvolvendo mais adiante. Né? Os bens que Deus vos confiou despertam em vossos corações uma ardente e insensata cobiça, quando vos deixais apegar sem limites a uma fortuna perecível e passageira como vós. Já pensastes que chegará o dia em que tereis que prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Esquecestes de que, pela riqueza, fostes revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade sobre a terra, para serdes os distribuidores inteligentes? O que sois, portanto, quando usais apenas em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Olha que bonito. Esquecestes de que pela riqueza fostes revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade sobre a terra. Então, a riqueza, o patrimônio ou o rico, ele aqui é considerado como um ministro de Deus, que foi revestido dessa qualidade para ser o distribuidor inteligente daqueles recursos que Deus nos confiou. Então, é importante essa questão aqui. Até essa importância de que aquela história de que o rico é mais difícil o rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pela agulha, que nós já mencionamos isso, mas aqui o Lacordaire está dando uma ideia, não tem nada contra o rico. Ele até chama o rico de foi revestido por Deus do caráter sagrado de ministro da caridade sobre a terra. Então, olha, se o rico percebesse essa importância e essa responsabilidade que Deus lhe atribui, Deus espera que todos nós possamos fazer bom uso dos recursos que Deus colocou sob a nossa tutela, sob a nossa administração. Então, poderemos ser considerados ministros de Deus, distribuidores inteligentes dos seus recursos. Se não fazemos isso, é o que ele diz aqui, se nós não fazemos isso, o que é que nós seremos? Depositários infiéis. Depositários infiéis. Então, esse é o título que nós receberemos se nós não atentarmos para esses ensinamentos do Evangelho, né? De usar os recursos a favor da comunidade que está ao nosso redor. E aí vem, é inutilmente que procurais na terra iludir-vos, disfarçando com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. Chamar de economia e previdência o que é cobiça e avareza, ou chamar de generosidade o que é apenas prodigalidade em vosso próprio proveito. Um pai de família, por exemplo, economizará, juntará ouro sobre ouro. E isso, ele afirma,
para deixar aos seus filhos o maior número de bens possível, evitando que caiam na miséria. É muito justo e paternal, temos que convir, e não se pode censurá-lo por isso. Mas é bem esse o único motivo que sempre o leva a agir assim? Então vamos ver essa questão aqui. Nós trabalhamos, juntamos dinheiro, riqueza, formamos um grande patrimônio, mas estamos com aquela preocupação de juntar cada vez mais para que os nossos descendentes possam ter uma vida mais despreocupada, né? Ora, isso é um grande erro, porque, primeiro, isso nada garante que os nossos descendentes vão realmente ser felizes com essa reserva, né, com esse patrimônio. Geralmente, em muitos casos, isso vai gerar uma grande briga por herança, né? É o que vai acontecer geralmente, né? Mas mesmo que isso não aconteça, vamos imaginar o melhor. Eu quero que meus filhos, né, tenham uma vida bem tranquila, né? Acontece que se, em vez de eu fazer esse patrimônio, juntar, que isso estou agindo de uma maneira egoísta, se eu, em vez de fazer isso, eu procurar colocar esses recursos, movimentar esses recursos, gerando empregos, ajudando, colaborando com obras sociais, colocando os meus descendentes para trabalhar junto, para que eles aprendam também a movimentar esses recursos e para que quando eu me for, eles deem continuidade a esse trabalho. Então isso é muito mais interessante e é uma garantia de que esses meus filhos, meus descendentes, não vão passar necessidade, porque eles estão ali trabalhando, fazendo com que aquele patrimônio gire e dê consequências boas para todo mundo. Então essa é a visão do verdadeiro cristão, é a visão que o Evangelho nos dá, né? Aí diz também, pais e mães, cometeis um grande erro, acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos por vós, ensinando-os a serem egoístas para com os outros. Os ensinais a fazerem o mesmo com vós mesmos. Isso aqui é uma observação interessante. Aquele que pensa em ficar juntando recursos, riqueza para os filhos, achando que os filhos vão reconhecer, muitas vezes os filhos não reconhecem isso e acabam até abandonando os pais à própria sorte, porque eles aprenderam a ser egoístas como os pais que deveriam dar a educação e o exemplo não fizeram. Então, os pais irão colher os frutos amargos desse trabalho, né? Quando um homem trabalhou muito e com o suor do seu rosto juntou bens, muitas vezes os escutais dizendo que, quando o dinheiro é ganho, sabe-se melhor o seu valor. Nada é mais verdadeiro. Muito bem. Que esse homem que confessa conhecer o valor do dinheiro, faça a caridade segundo suas posses, e ele terá mais mérito que aquele que na abundância ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário, esse mesmo homem que recorda suas penas e seus trabalhos é egoísta, duro para os pobres, ele se torna bem mais culpado que os outros, porque quanto mais se conhece por experiência própria as dores escondidas da miséria, mais propenso se deve estar a aliviá-los nos outros, né? Então, essa é aquela mesma história, né? O homem trabalha, mas trabalha para si, para uso próprio, como um egoísta. Ele não está preocupado com os seus semelhantes, né? E aí a sua culpa é maior. Porque se ele trabalhar, sabe o sacrifício que faz, e ele consegue ajudar os outros, aí sim, ele está agindo de uma maneira cristã.
mas se ele faz o contrário, com licença. Mas se ele faz o inverso, ele acha que os outros que se danem, né? Eu trabalhei, então os outros que trabalhem também, né? Aí mais adiante ele diz o seguinte: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros, e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações, se for a vontade de Deus retirá-la de vós. Então aqui já está nos dando uma ideia do desapego aos bens terrenos. Então, nós não devemos ficar muito apegados ao patrimônio, aos bens terrenos. Nós devemos apenas usá-los para progredir, para evoluir. E essa evolução e esse progresso, ele vem com a prática da caridade. Estamos falando aqui em evolução e progresso moral, espiritual, não o chamado progresso material, ficar cada vez mais rico, né? Então, o progresso moral, espiritual, ele vem justamente com esse desapego. Quer dizer, eu não estou trabalhando e juntando dinheiro para juntar dinheiro. Eu estou trabalhando para promover o bem-estar de todos aqueles que couberem nesse bolo, né? Então, fala-se se colocar a fortuna no seu justo valor. Em não sacrificar por ela os interesses da vida futura. Então, é a consequência. Então, se eu estou pensando na vida futura, eu tenho que pensar na caridade. Né? Fora da caridade não há salvação. Então, o objetivo, o foco é a caridade. Mas não é aquela caridade de ficar distribuindo dinheiro, recursos ou esmolas, não. A caridade de fazer com que aquele patrimônio produza bem-estar para o maior número possível de irmãos nossos. Né? E em perdê-la sem lamentações, se for a vontade de Deus, retirá-la de vós. Esse aqui já é uma situação um pouco mais complicada, né? Mas que nós temos que treinar isso, nós temos que avaliar bem isso e nos prepararmos para isso. Se por um revés da vida nós perdermos o nosso patrimônio por alguma circunstância, e que não foi uma circunstância, digamos, que nos revolte, nós não devemos lamentar isso. Foi vontade de Deus, é porque eu preciso passar por algum tipo de dificuldade diferente. Quer dizer, eu tinha um patrimônio, mas acabei perdendo esse patrimônio, mas eu continuo sendo um espírito, filho de Deus, e isso, se eu for inteligente, isso vai fazer com que eu procure novas oportunidades de crescimento dentro da moral cristã e levar uma vida tranquila, normal, sem lamentações, como diz aqui. Ele menciona aqui até o caso de Jó. O Jó, que era um cidadão de grandes posses, tinha uma família, né? Aí acabou perdendo até a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa e perdeu os seus bens, mas nunca se revoltou. Sempre ele dizia: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Antes de tudo, sede submissos, tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar. Resisti com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. O exemplo de Jó é um excelente exemplo, né?
porque ele nunca se revoltou. Eu já li alguma coisa sobre a sua história, e ele nunca se revoltou. Ele perdeu os filhos queridos, perdeu a esposa, perdeu uma série de coisas, foi perdendo patrimônio, mas sempre ele estava ali confiante em Deus, sempre ali sem revolta, né? E acabou, quando ele, de acordo com a Escritura, ele se deu bem como espírito, né? Na hora que ele foi chamado, ele foi recebido com grande alegria, né, no mundo espiritual. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Mas pensai principalmente que existem bens infinitamente mais preciosos que os bens terrenos. Então isso aqui também é interessante, uma observação. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação. E não é só isso. Quando nós estamos passando por uma prova forte, geralmente se diz o próprio Evangelho, tem uma parte que diz, quando você está passando por uma prova bem forte, isso é sinal de que é o fim das suas provações. Quer dizer, aquilo é a prova derradeira, né? Se você passar por ela, se você conseguir vencer, você está livre de toda a sua dívida, né? Então, é mais um motivo de consolação para nós, para que a gente não fique revoltado com certos acontecimentos. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos, para ficarmos reduzidos a uma mendicância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade. Isso aqui eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas aqui, resumindo, é o seguinte: Deus não quer que a gente saia por aí distribuindo dinheiro, esmolas, tal. Claro que a gente pode ajudar com esmola, a gente vai ajudar de todas as maneiras, né? Mas, no caso aqui, a fortuna é para ser aplicada, como nós já dissemos, para produzir bens, para produzir bem-estar, para toda a coletividade ao nosso redor, e não para minha satisfação própria, né? Rejeitar a fortuna quando Deus a concede é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos, saber sacrificá-la quando necessário. Isso é agir segundo os desígnios do Senhor, né? Então, se nós fomos aquinhoados por uma fortuna, não vamos renunciar a ela, vamos trabalhar com ela para o bem comum. Se não tivermos fortuna, temos que aprender a viver sem ela, né? Mas viver com dignamente, né? Então isso é agir de uma forma cristã. Para quem chega, o que neste mundo se chama uma boa fortuna, diga: meu Deus, tu me enviaste um novo encargo, dá-me forças para cumpri-lo de acordo com a tua santa vontade. Então, outra questão interessante, né? Quando nós somos aquinhoados pela fortuna, pela boa fortuna, como fala aqui, nós devemos pedir a Deus que nos inspire, nos ajude a administrar essa fortuna para o bem de todos. Eis aí, meus amigos, o que eu queria vos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: procurai vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados e que devereis justificar o emprego que lhes destes como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositário infiel, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho, da vossa sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor,
unicamente para vós daquilo que é um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, aqui o Lacorré termina a sua mensagem, né, com esse fecho, né? E que nós tenhamos essa convicção de que nada é nosso, tudo é de Deus e para Deus voltará. A transmissão da riqueza, vamos falar aqui rapidinho, o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Então diremos, não. O patrimônio, a fortuna ou a riqueza que cada um tenha, ela pode ser transmitida para os seus descendentes, né? Mas isso não quer dizer que seja garantidamente esses descendentes vão usar dessa riqueza. Que se Deus quiser, tira-lhe de alguma maneira e eles a perdem. Mas é uma tradição já passar de pai para filho, de pais para filhos, né, a herança. Mas isso não é garantia de que ela será mantida naquela linha de sucessão. A hora já se avançou, meus irmãos, nós conseguimos chegar aqui ao fim do nosso estudo, né? Agradecemos a todos pela disposição, pela atenção, pedimos a Deus que nos abençoe, nos ajude e nos envolva com suas bênçãos. Graças a Deus.